Graça e paz, queridos. Hoje, nesse estudo, dando continuidade ao texto de Romanos capítulo 12, nós falamos já no versículo 14 aqui, na aula passada, tocamos em alguns pontos, né, de como você precisa realmente colocar o amor de Deus em ação. E aqui hoje vamos destacar o versículo 14, né, que nós já lemos na semana passada, mas aqui diz: abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Né? Então, abençoar, né, tem numa tradução, né, que é essa que eu tenho usado, que é de J.B. Phillips, eu acho interessante que ele diz assim: abençoe os que procuram transformar a vida de vocês em um tormento. Então, não é só a questão da perseguição, mas muitas vezes, né, como o J.B. Phillips coloca, né, que muitas vezes é assim, são pessoas que tornam a sua vida um tormento, que muitas vezes falam mal de você. Então, são esses tipos, podemos dizer assim, de perseguições. Mas uma das coisas que é interessante é o seguinte: seja qual forma seja a perseguição, ela é uma parte inevitável da vida cristã. Porque o cristianismo, como eu falei e tenho repetido, ele é contracultural. Ele nunca vai andar no mesmo molde da cultura. Ele anda no mesmo tempo, ele é contemporâneo, mas ele é acultural, porque ele traz para nós a cultura do reino. Um autor, num livro dele, ele comenta o seguinte, que mesmo quando a igreja, de certa forma, se associa ao Império Romano, ali na época de Constantino e toda aquela história, enfim, né, ele diz assim que mesmo alguns cristãos continuaram sendo perseguidos. Por quê? Porque eles não se amoldavam ao sistema religioso que havia se tornado. Então, durante todo o período realmente da igreja, nós temos aquela inconformação, podemos dizer assim, ou seja, não tomando a forma do presente momento. Então, o nosso estudo de hoje é assim, respondendo à perseguição. Respondendo à perseguição. Porque sempre existirá a perseguição. Nós podemos dizer assim, sempre haverá uma oposição. Né? Por isso a palavra aqui, perseguição, dioko, no grego tem a ideia de ser maltratado, de ser afugentado. Né? Então a ideia é assim, que mesmo diante disto, a ideia aqui é para que nós abençoemos. Então isso vai refletir que eu tenho uma mente renovada. Isso reflete que eu tenho o amor de Deus na minha vida. Isso reflete que eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, então, como eu tenho experimentado a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é que eu posso ser uma pessoa que não vai reagir. Quando eu digo reagir, não é que eu vou ficar conformado com a perseguição, mas eu não vou ter a mesma reação padrão, sistemática aí do mundo. Ou seja, aquela ideia do bateu, levou, falou, vai ouvir, e é daí por diante. Né? Essa é a mesma expressão, né, que o Senhor diz, aí até Jesus, ele vai mais longe, ou usa uma expressão um pouco mais forte, quando ele diz: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, quando eu respondo, como eu respondo, né, à perseguição, a maneira de responder à perseguição vai refletir o caráter de Cristo que foi formado na minha vida. Porque se eu digo que as situações ou perseguições ou oposições, não, ele vai ver com quem está falando agora, ele vai ver, isso não vai ficar barato, eu vou para cima, enfim, tudo. Isso muitas vezes não vai refletir o caráter
de Jesus para nós. O Alistair Begg diz assim, o problema para mim, né, e ele vai colocar, parece até de uma maneira jocosa, mas ele diz, o problema para mim não é a parte da Bíblia ou das Escrituras que eu não conheço. Eu não tenho problema com aquele texto que eu não conheço, mas para mim o problema é com aquele texto que eu conheço. Então, perceba isso, a partir do momento que você conhece o texto, que você precisa abençoar o que está perseguindo você, você precisa amar até os inimigos, orar pelo que vos persegue. Então nós sabemos disso. Agora nós muitas vezes não entendemos que o Senhor está dizendo, não é com o seu amor, não é na sua força, não é com a sua inteligência, é pelo meu poder. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus que trabalha em nós. Então a perseguição é um fato. Então tenha isso em mente. Oposição haverá. Tenha isso em mente. Mas a ideia aqui não é se essas coisas virão ou estarão, mas é como eu respondo a elas. E nós nos convertemos, e diz um autor, nos convertemos e agora ficamos tranquilos, esperando chegar o momento do nosso encontro na eternidade? Não. Nós nos convertemos, e aí que começa uma batalha, é uma batalha do espírito contra a carne, de nós contra o sistema deste mundo, não é contra pessoas, não, é contra o sistema que jaz no maligno. O grande, talvez a dificuldade que nós encontramos é que muitas vezes nós temos aquele buraco no Evangelho, lembra que eu falei do texto, do livro? Um buraco no Evangelho é quando nós acrescentamos no Evangelho, ou naquilo que pensamos ser o Evangelho, se você se tornar cristão, todos os teus problemas e dificuldades desaparecerão. Você já ouviu isso? Isso não é uma verdade. Então, se eu me tornar cristão, eu vou ter força de Deus, sabedoria de Deus, poder de Deus, graça de Deus para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, mas elas não desaparecerão. Por exemplo, Davi, num dos seus textos, diz assim, com meu Deus, eu salto muralhas. Com meu Deus, eu passo por meio de um esquadrão. Eu gosto desse texto porque é o seguinte, na verdade, Davi não está dizendo assim, com meu Deus não existe muralha, não existe barreira, sumiu em nome de Jesus. Não, ele fala assim, olha, eu tenho Deus, mas tem uma barreira aqui, tem uma muralha aqui, é real, mas com Deus, diante dessa realidade, eu posso ser vencedor. Davi fala assim, eu tenho Deus e aqui há um esquadrão, há um exército. Mas ele fala assim, com Deus, diante dessa realidade, eu posso vencer essas barreiras. Então perceba, a fé não é uma negação da realidade. Quando eu falo que o Evangelho é contracultural, nós não estamos negando as realidades deste mundo. Existem realidades nesse mundo, são problemas, são dificuldades. Mas, vamos dizer assim, a maneira como alguns de nós absorvemos, vamos dizer assim, uma forma de cristianismo, a própria ideia da perseguição parece estranha a esse pensamento. Porque quando nós absorvemos uma forma de cristianismo que não é tão cristã, nós absorvemos forma de cristianismo que não é bíblico, você fala assim, mas como isso é possível? É possível, infelizmente é. Os antigos já diziam, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata. Então, por exemplo, eu posso pegar uma garrafa de refrigerante, ali tem um refrigerante, imagine assim, um refrigerante de limão, aí você imagina a marca aí, mas eu pego aquela garrafa de refrigerante de limão,
E aí então eu tomei o refrigerante de limão, tá? O rótulo ali, a embalagem, tem o formato, tem tudo, só que aí eu coloco água sanitária e fecho a garrafa. Aí você olha a garrafa, ela é a garrafa, vamos dizer, uma garrafa verde, tem o rótulo adequado, tem a tampinha adequada, tal. O líquido é branco, parece ser o refrigerante de limão, mas é água sanitária. E sabe, mas muitas vezes nós pegamos o rótulo de cristão e vamos enchendo com aquilo que nós achamos que é o evangelho. É isso que diz o texto, né? Como eu tenho citado o livro O Buraco no Evangelho. É uma falha, um furo nessa história. Né? Seria um evangelho fake news, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso. Né? Então, por isso Paulo, quando ele vai orientar Timóteo, ele diz assim, olha, saiba no que você crê, de quem você aprendeu, como que você aprendeu, tal. Enfim, não é só o que você aprendeu, mas de quem você tem aprendido. Né? Então, o fato é que a perseguição é algo que vai acontecer e tem acontecido. Né? Então, para viver a vida cristã, nós temos que ter como referencial para nós a Bíblia como palavra de Deus. E Jesus, ele nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos tribulações, no mundo tereis aflições. Então, na verdade, o que eu preciso é aprender a olhar e ter a ousadia com Jesus. Não só aprender a ter a paciência, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, mas também a capacidade de resistência. Como Jesus, ele resistiu ao diabo ali no deserto, ele resistiu aos religiosos da sua época. Né? Então, o que nós precisamos é desta ousadia que temos através da presença de Cristo. William Barclay, ele escreve o seguinte: o triunfo que obterei também pode ser o de vocês. Ele faz uma interpretação. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Barclay, ele faz uma paráfrase. Olha, o triunfo que eu obtive também vocês podem obter. Vocês também podem possuir a coragem e a conquista através da obra da cruz. Né? Então, a palavra de Deus diz que haverá esses momentos difíceis. Também, Paulo, escrevendo a Timóteo, ali 2 Timóteo 3,12, ele diz: todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo terá oposição. Porque viver uma vida piedosa em Cristo é a contracultura. É você viver não nos moldes dos pensamentos e das lógicas humanas, mas é viver nesta perspectiva divina, na perspectiva do Senhor. Então, J.B. Phillips, na sua tradução de 2 Timóteo 3,12, diz assim: a perseguição é inevitável para aqueles que estão decididos a levar uma vida verdadeiramente cristã. Então, perceba assim, né, na tradução revista corrigida, atualizada, é assim: todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Nesta paráfrase, né, de J.B. Phillips, ele diz: a perseguição é inevitável para aqueles que estão decididos a levar uma vida verdadeiramente cristã. Então, se você deseja ser verdadeiramente um cristão, é contracultural, a perseguição, a oposição se dará. Mas eu preciso continuar expressando o amor, como falamos na aula passada. Eu tenho que continuar expressando que eu tenho uma mente renovada, tenho um coração transformado, enfim. Então, uma vida piedosa em Cristo Jesus, ele vai, de certa forma, na contramão deste mundo. Porque assim, quando você acende uma luz, ela expõe ou dissipa trevas.
Então, aonde, né? Imagina, então, um ambiente escuro e você carregando uma lanterna, né? Então, conforme você anda, aquelas trevas vão se dissipando. A luz e trevas, elas não se misturam. Uma vai colocar a outra para fora. Como se você, quando você apaga a luz, as trevas invadem o ambiente. Quando você acende, elas têm que sair. E assim é a dinâmica, vamos dizer assim. Então, quando você é uma luz, aonde você estiver, muitas vezes o problema é que a luz vai incomodar, né? Agora, se você quer viver uma vida genuinamente cristã, você vai continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, mas não foi bem assim que me disseram, parece que falaram para mim, né, que olha, você não vai ter mais dificuldade, mas aí eu tive dificuldade. Aí falaram assim, não, mas a dificuldade vai passar rapidamente, mas a dificuldade não passou. Enfim, pare de ouvir estas coisas e ouça o que o Espírito Santo diz realmente, né? Nós não podemos viver um cristianismo ilusório, né? Como eu disse, né? Tem um autor que ele fala assim, vivemos com a ilusão de que o cristianismo é o estabelecimento, o status quo, mas o cristianismo sempre, em todos os lugares, para sempre, é contracultural. Então, o cristianismo ele não vai solidificar o nosso status, uma posição na sociedade, mas ele é contracultural porque, como eu falei, luz, trevas não se mistura. Outras expressões que muitas vezes os pastores usavam, né? Água e óleo não se mistura. Então, a perseguição ela pode ser sutil, ela pode ser uma perseguição. Há alguns anos atrás havia uma perseguição no sentido de que o cristão ele era ingênuo, ele não tinha cultura, que ele não era inteligente, que ele não tem uma estabilidade emocional. Enfim, isso acontecia em todos os lugares. Então o ser cristão era considerado como uma pessoa desprovida de inteligência, de lógica, de racionalidade, né? Até talvez você já ouviu expressões assim no trabalho ou em qualquer outro lugar. Aí uma pessoa diz assim: o fulano ele é legal, mas quando parte para o lado do cristianismo ele fica chato. Quando ele começa a falar de Jesus ele fica chato. Então para eles Jesus não tem relevância nenhuma. Fala assim, ele pensa que só Jesus é o certinho, né? Nós estamos no século 21, a espiritualidade evoluiu, enfim, né? Então, tenha certeza, né? Paulo, ele nos fala ali em Romanos capítulo 8, o versículo 7, que uma atitude carnal, ela se opõe à vontade de Deus. Então, por isso o cristianismo é contracultural, porque se você está andando no Espírito, se você tem uma mente renovada, experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 8,7 diz que, no caso aqui, uma atitude carnal, ela vai se opor à vontade de Deus. E se você está dentro da vontade de Deus, logo, por consequência, as pessoas também vão ter uma oposição, não a você, mas àquilo que você representa. Porque, como diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, nós precisamos entender o momento em que nós vivemos. Quando Davi começa a reinar, uma das coisas que nos chama a atenção é que então ele vai falar e vai reunir pessoas, e o grupo de pessoas que ele reúne, um dos grupos, né, são pessoas conhecedoras do seu momento, do seu século, são pessoas conhecedoras do seu tempo, né? Então, por exemplo, são pessoas que tinham, lógico, o primeiro temor a Deus,
mas eram pessoas que tinham conhecimento, vamos dizer assim, da cultura, pessoas que tinham conhecimento de a questão financeira, do intercâmbio de nações, enfim, pessoas que eram entendidas dentro deste contexto, né? Mas elas se mantiveram dentro do querer e da vontade de Deus, né? Então eu tenho que entender, por mais que vivamos no mundo e o evangelho é contracultural, nós temos que expressar amor a este mundo, né? Lloyd Jones, ele traz uma explicação interessante desse texto. Por que eu abençoo e não amaldiçoo? Né? E ele diz assim, porque quando você abençoa, você está dizendo, Senhor, eu desejo que essa pessoa encontre a Ti como eu encontrei. Eu desejo salvação para esta pessoa. Eu não desejo a perdição para esta pessoa. Porque Paulo mesmo, ele vai dizer que a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Agora, se Deus quer que todos cheguem à salvação, eu não tenho o direito de amaldiçoar ninguém. Eu tenho, sim, a capacidade em Cristo Jesus para abençoar, mesmo aqueles que estão em oposição, mesmo aqueles que perseguem. Nós, muitas vezes, nos colocamos como os discípulos no relato de Lucas, no capítulo 9, no versículo ali 54, quando há uma oposição, eles dizem para Jesus, Senhor, o Senhor quer que nós peçamos a Deus que caia fogo e consuma essas pessoas como Elias fez na sua época? Então Jesus ele fala algo interessante, vocês não sabem de que espírito sois? Então, nós precisamos entender que o Espírito de Deus se move em mim, se move em nós. Então, nesse Espírito que traz o fruto do amor, o fruto do domínio próprio, da temperança, enfim, bondade, benignidade, vão estar sendo produzidos em nossa vida. Então, de que espírito nós somos? Nós somos do Espírito Santo. Então, por isso, nosso desejo é que todos cheguem à salvação. Então, nós não podemos, Senhor, destrua meus inimigos. Essa é uma linguagem, eu sei que você vai encontrar em Salmos, em alguns Salmos, mas lembre-se, nós estamos sendo moldados pela graça. A palavra reflete aquele momento, naquela época. Agora, neste momento e nesta época, nós fomos moldados pela graça, nós vivemos numa nova dimensão de vida. Então, nós não podemos pedir, Senhor, destrua nossos inimigos, acabe com eles, enfim, né? Então, por quê? Porque nós respondemos à perseguição agora de uma outra maneira, né? Nós somos pessoas que não estão reagindo, mas agindo. Nós estamos tendo esse domínio próprio, vamos dizer assim. Stephen Covey é um autor e ele escreveu vários livros, entre eles lá 7 hábitos de pessoas eficazes, o 8º hábito, um livro lá, a 3ª alternativa, né? Então é um autor que escreveu muito sobre essa questão de administração, de hábitos, enfim. Ele era uma pessoa que frequentava lá um grupo religioso nos Estados Unidos. Ele tinha, de certa forma, a sua fé, a sua espiritualidade, e ele escreveu o seguinte: quer percebamos ou não, optamos por nos subordinar àquelas forças que estão fora de nossa esfera de influência. Escolhemos experimentar felicidade, infelicidade, raiva, frustração, tédio, euforia. Escolhemos criar o hábito de nos enfiarmos na autopiedade, transferindo a culpa e nos sentindo impotentes. Então, ele fala assim, de certa forma, assim, é mais fácil você se colocar naquele espírito de vitimismo,
impotente, do que você realmente reconhecer que agora você é uma nova criatura e há um poder de Deus que pode te levar realmente para uma nova percepção das coisas a partir da eternidade. Um autor ele diz assim, olha, o discipulado genuinamente cristão nos leva ao reino da perseguição. Porque ele diz assim, a partir do momento que você começa a fazer discípulos, e antigamente se utilizava uma expressão, nós vamos saquear o inferno para povoar os céus. Então, é lógico que haverá talvez uma tentativa de uma retaliação, de tentar nos atrapalhar realmente. Por isso, nós podemos reconhecer, queridos, que nós temos o poder de Deus, a graça de Deus na nossa vida para nós irmos em frente e enfrentarmos cada uma dessas situações. Nós temos agora o poder e nós podemos adotar a perspectiva do Senhor para as nossas vidas. Há um autor, né, Viktor Frankl, ele foi prisioneiro na época nos campos lá, do nazismo, lá, do Holocausto, e ele foi um dos sobreviventes do Holocausto, e ele sempre escreveu e deixou bem claro que as pessoas podiam tirar tudo dele, todas as coisas poderiam ser tiradas dele, né? E ele escreveu o seguinte: tudo pode ser tirado de um ser humano, mesmo a última da liberdade, né? Ou seja, tudo pode ser tirado do homem, ele pode se tornar um prisioneiro, mas mesmo assim ele vai manter a liberdade de fazer a escolha, ter a sua própria atitude e escolha em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher a direção que ele quer seguir. Sabe, então, diante das perseguições, a nossa resposta tem que ser uma resposta pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Nós seguimos a orientação do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso a cada instante. Tem o Viktor Frankl, tem um livro também que tem um título assim, não quebrado ou não entregue, né? Que conta a história de Louis Zamperini, que ele foi, no caso, prisioneiro na época da Segunda Guerra, e ele ficou preso ali no campo também de concentração ali dos japoneses, e ele foi torturado, enfim, mas eu achei interessante que num certo momento, depois de um tempo, ele foi liberto, enfim, mas ele escreveu e disse assim, ele escreveu uma carta para o seu torturador. Então, diz assim o livro: então um dia ele escreveu uma carta para este homem, e assim diz a carta: caro Matsuhiro, como resultado da minha experiência como prisioneiro de guerra, sob sua punição injustificada e irracional, minha vida pós-guerra se tornou um pesadelo. Não foi tanto pela dor e pelo sofrimento, mas pela tensão, do estresse e da humilhação que me fizeram odiar com força. Sob sua disciplina, meus direitos, não apenas como prisioneiro de guerra, mas também como ser humano, foram retirados de mim. Foi uma luta manter a dignidade e a esperança de viver até o fim da guerra. Os pesadelos do pós-guerra fizeram minha vida desmoronar, mas graças a um confronto com Deus, por meio de um pastor, o pastor Billy Graham, entreguei minha vida a Cristo. O amor substituiu o ódio e o que eu tinha por você. Cristo disse: perdoe os seus inimigos e ore por eles. E aí, então, Louis, ele vai dizer que perdoa esse seu perseguidor, torturador, por quê? Porque agora ele teve a sua mente renovada e ele foi moldado pela graça. Que assim seja conosco.
a cada momento. Que nós possamos, ao dormir, falar: Senhor, nós queremos que o Senhor salve aqueles que se opõem, aqueles que nos perseguem. Ó gracioso Deus, nós oramos neste momento para que o Senhor continue renovando nossas vidas de acordo com a Tua verdade, moldando, Senhor, nosso estilo de vida de acordo com a Tua graça. E que cada vez mais, Senhor, moldados, nós possamos também, Senhor, moldar nossa família, sermos moldados na vida da igreja, moldados, Senhor, em todas as nossas ações, para que possamos ser moldados e expressarmos amor e misericórdia, assim como o Senhor manifestou em nossas vidas. E que a cada dia nos tornemos mais semelhantes ao Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.